Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do CRCast, o podcast completo aqui do Colégio Realengo. Eu sou o professor Saulo Ribeiro e vou dar o desenvolvimento dessa entrevista muito importante, que, como prometido, é com mais um profissional de excelência. Para não perder de forma alguma a importância e a significância desse profissional, eu vou ler para vocês o currículo dele. Ele é um professor, coordenador de curso, ele é formado em radiologia, tem uma especialização em processos de formação da imagem e protocolos de exame de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Também tem uma especialização em anatomia e fisiologia humana, é um professor pesquisador. Hoje, ele faz mestrado em anatomia humana seccional e fisiológica. Nós estamos falando do professor André da Silva Luiz. Olá, Saulo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. Professor, acho muito importante a gente conversar sobre essa área, né, a área da radiologia, porque, de alguma forma, a gente passa por esse processo, a gente vai para um atendimento hospitalar, por exemplo, a gente vê o funcionamento do espaço, do profissional, mas a gente não sabe efetivamente quem é o radiologista, que formação ele precisa efetivamente ter para exercer essa função. Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim. Bem elaborada essa pergunta e deixar bem claro, né, que muitas das vezes as pessoas não sabem o que o profissional das técnicas radiológicas ele faz ou qual o papel dele, a importância desse papel dele. Então, os profissionais das técnicas radiológicas, né, ele veio por meio de diagnóstico, justamente para poder permitir a análise interna do corpo do ser humano, né, através de um exame por imagem. E esses profissionais, eles precisam estudar bastante, ser bem qualificados, né, para poder executar essa profissão com excelência. Justamente por quê? Porque a gente não fala só de uma modalidade, mas de diversas áreas que esse profissional técnico ou tecnólogo em radiologia deve atuar. Perfeito. É assim, efetivamente, o que faz o profissional formado em radiologia? Pois bem, o profissional formado em radiologia, ele pode seguir carreiras, né, justamente na parte médica, no qual ele faz a manipulação de equipamentos de raio-x convencional e realiza diversos tipos de exame, como, por exemplo, uma radiografia do tórax, do abdômen, do crânio, ou até mesmo para aqueles pacientes que têm a necessidade, como a gente vai chamar, um paciente politraumatizado, que ele sofreu um acidente, tem vários tipos de fratura e precisa realizar essa radiografia do corpo inteiro desse paciente. Então, além do mais, ainda tem a parte dos pacientes acamados, né, que o profissional ele precisa ir ao leito e realizar diversas radiografias, né, desse paciente em prol e benefício, né, da saúde desse paciente. Tá? Perfeito. É porque, na verdade, a gente vai entender, né, pelo que eu percebi, que esse profissional ele é muito significativo e muito importante porque ele vai no processo médico ali, né, clínico, nos locais que o médico, por exemplo, não está enxergando, como você bem disse, né, professor? Tem a parte de um osso que quebrou, mas não está exposto. Mas como a gente vai saber disso tão somente por uma radiografia, né? Isso é verdade. Literalmente, no hospital, a gente gosta de brincar muito, né, que somos os olhares do médico. O que ele não consegue enxergar, a gente precisa revelar para ele através justamente de uma excelente radiografia. Né? Então, o profissional técnico em radiologia, ele tem que ser esperto demais para poder executar uma simples radiografia. Tá? Se ele não souber fazer o exame adequado, muitas das vezes pode induzir o médico ao erro. Por isso que eu falo que somos os olhares do médico. Né? O médico vai interpretar mal uma imagem e libera aquele paciente e depois, com o tempo, o paciente volta em uma situação pior. Então, a gente fala de técnico em radiologia, mas falamos de profissionais bem qualificados que podem fazer a diferença na vida daquelas pessoas que a gente não conhece. Isso é um diferencial.
Perfeito, interessante, né? Porque quando a gente vai legalmente pensar sobre esse processo de radiografia, a gente acha que você vai colocar uma pessoa numa mesa ou num equipamento, simplesmente vai botar uma máquina lá e funcionar, né? Mas também tem as técnicas de posicionamento do corpo da pessoa. E aí, curiosamente, eu vi na internet em algum momento, justamente foi nesse momento que eu percebi dessas técnicas que vocês, né, desenvolvem com seus estudantes para que eles sejam um profissional que tem esse olhar, né? A questão da radiografia com criança, né? Porque a gente pensa um adulto que fratura um membro, né? Enfim, e aí você já tem um cuidado, até porque tá lesionado aquele espaço ali, então já tem todo um cuidado. Mas eu fico imaginando isso com uma criança, né? Acho que deve ser bem difícil, né? O atendimento pediátrico, né, ele é difícil e requer que o profissional ele tenha muita paciência e também a colaboração dos acompanhantes, né? Então, normalmente, quando a gente faz o atendimento de um paciente pediátrico, a gente coloca os nossos fatores, vamos chamar de fatores radiográficos, né, que é o nosso KVMS, já deixa definido na máquina e a gente vai e posiciona o paciente em pé de cooperação do acompanhante. E no exato momento, a gente dispara o raio-x para ser o mais rápido possível, senão o paciente não vai cooperar, é criança, né? Então a gente tem que ter todo o jogo de cintura para poder interagir com essa criança e a gente fazer o exame. Bacana. Perfeito, professor. E a gente vê muito esse profissional da radiologia dentro do espaço hospitalar, né? É como se fosse realmente uma obrigatoriedade ter esse profissional ali dentro, né? Uma vez que a gente está lidando com questões que o médico não consegue, como bem dito, né, observar, e precisa desse profissional para que faça essa revelação do que está ali interno, né? Então é meio que intrínseco esse profissional dentro do espaço hospitalar, né? Isso é verdade. O profissional das técnicas radiológicas ele é de suma importância, né? Não só para os hospitais, mas diversas áreas que a gente pode atuar também. Mas, normalmente, nos hospitais, esses profissionais, eles literalmente fazem a diferença, né? O bom profissional que se enquadra no perfil adequado das empresas, poxa, ele vai longe, cara, vai longe. Perfeito. E interessante, você bem diz também sobre essa questão do profissional da radiologia não estar tão somente dentro do hospital. Então, a pessoa que se forma, né, faz o curso de radiologia, ela também pode atuar em espaços que são fora do hospital também? Isso, muito bem. Muitas pessoas pensam que se formou em técnico em radiologia, ele vai literalmente atuar somente na área hospitalar, mas não. Saulo, na nossa radiologia nós temos várias modalidades, muitas modalidades. Primeiro começa na formação técnica desse profissional. Quando ele se forma em técnico em radiologia, ele pode escolher as modalidades da área da saúde, mas também nós temos as áreas da indústria, tá? Além de fiscalizações da parte, né, do governo do estado. Então, são áreas totalmente diferenciadas e até colocar, né, que são áreas que necessitam de profissionais. Tem a falta de profissional nessas áreas específicas, né? Perfeito. Você consegue me dar um exemplo dessa parte do industrial? Isso. Porque, assim, desculpa, mas legalmente a gente ouve falar, né? Mas a gente tem muita curiosidade de saber efetivamente o que eles fazem lá dentro, né? Porque é muito importante isso, porque a gente é uma profissão tão rica, né, de espaço, de trabalho, e a gente ouve, por exemplo, você sai do hospital, eu consigo saber exatamente como funciona no hospital, porque a gente, né, criança levada principalmente, sabe o que é passar por esse espaço, mas e o pai, né, tadinho, que tem que acompanhar o filho nessas situações. Mas fora eu não consigo imaginar. Você consegue dar para a gente alguns exemplos? Sim. Quando eu falo área industrial, ela abrange a área de fiscalizações de portos, né? Que é uma das modalidades muito interessantes da radiologia. Então, onde tem portos, fazem o escaneamento de materiais ilícitos, a fiscalização justamente da passagem de certos produtos, né? E não só nessa parte, mas nós temos as modalidades da parte industrial que a gente trabalha com irradiação de pedras preciosas, né? A irradiação justamente de navios, aeronaves e até mesmo a irradiação alimentar. Como um produto ele sai do Brasil, ele vai chegar lá no Japão, mas com boa qualidade e bonito. Então existe justamente um processo que a gente utiliza de irradiação alimentar.
que é uma das modalidades da parte da indústria, que permite fornecer o aumento de vida útil desse alimento e combatendo, né, leveduras e brotamentos, até mesmo as bactérias que podem ser causadas aí nas frutas. Então, ela chega intacta. Perfeito. Então, é um mercado de trabalho que é enorme, né? Então, você faz um curso de radiologia, você consegue abrir um mercado gigante para diversos fatores específicos aí, né? Você falou, portos, aeroporto, Radiologia na parte alimentar. alimentar. E tem até outra curiosidade, né? Por exemplo, a gente fala de radiação alimentar. Sim. Então a pessoa vai ficar assim, ai meu Deus, aí radiação nos alimentos, será que eu posso comer? Será que esse alimento ele tem alguma radiação? Muda o sabor? Não, não muda em nada. A única coisa que vai mudar é justamente preservar e aumentar o tempo de vida útil do alimento, né? Uma parte também industrial que fica parecido, vamos dizer assim, com a parte médica, que a gente chama de ultrassom. Então, poxa, o trem, ele leva toneladas de pessoas para cima e para baixo em várias horas. E ele corre em cima do trilho. Então, é uma área também da radiologia, o qual a gente faz o ultrassom do trilho do trem, né? E a gente faz as marcações para justamente saber se aquele material ainda suporta, né, ou se ele tem alguma alteração, e a gente consegue analisar ou diagnosticar, né, utilizando o ultrassom móvel, tá? Que legal, que bacana, né? Então é uma área enorme, gigante de atuação, né? E aí, assim, acredito eu que, como é muito vasto de ação, de ambiente, de trabalho, deva haver, de fato, uma formação muito rica, né? Um envolvimento para que se forme um profissional realmente apto a exercer isso tudo, né? E fica aquela pergunta, assim, que eu não posso deixar de fazer, né? Aqui no curso do Colégio Realengo, vocês conseguem trabalhar essas áreas todas dentro do ambiente, nas salas de aula? Excelente. Aqui no Colégio Realengo, ele oferece uma qualificação diferenciada no mercado de trabalho. Eles oferecem equipamentos de ponta, uma qualificação diferenciada desse profissional, justamente para ele poder se formar e não ter medo, literalmente, de atuar no que ele se formou. E a gente abre o campo para esse profissional em várias modalidades. Por exemplo, na área da saúde, a gente pode utilizar a ressonância magnética, a tomografia, a densitometria óssea, a mamografia, a radioterapia, a medicina nuclear, olha só quantas áreas. Mas é aquilo, é a questão da dedicação, né? A gente procura as áreas que têm a necessidade de capital profissional. E aqui no Colégio Realengo, ele prepara esse profissional, tá? Para ele poder entrar no mercado de trabalho e sair com sua qualificação, exercer com excelência. Perfeito. E eu imagino que, como é um curso voltado muito para algumas práticas, né, como a gente bem falou no início da nossa entrevista, vocês têm todos os aparelhos, aqui, o Colégio Realengo, a estrutura, eu bem vejo que aqui é bem rico, né, tem bastante materiais, mas tem todos os realmente suficientes, obrigatórios, necessários para que esse profissional de fato tenha esse entendimento, não só teórico, mas também da mão na massa de fazer, né, que você bem diz, tem que ter um cuidado com o paciente, tem que ter uma posição, a gente tem essa infraestrutura toda. Nós temos sim, além da parte teórica, né? E nós temos a parte prática que se torna muito importante. Então, o profissional, o estudante, né? Na verdade, ele não fica preso somente à teoria. Ele tem a parte prática, o qual ele vai colocar a mão, vai posicionar o paciente, vai ver como funciona. Então, aqui no Colégio Realengo, nós temos equipamentos de ponta e, que muitos outros lugares você não encontra. Tem todo o diferencial aqui. Perfeito. E para o curso técnico de radiologia é muito importante que ele tenha toda essa visão prática, né? E aí também entra a questão do estágio, né? A gente sabe que é um curso provavelmente com estágio obrigatório, né? É estágio obrigatório. Perfeito. E aí a grande pergunta o estágio é obrigatório, mas o Colégio Realengo também faz esses encaminhamentos para os estágios obrigatórios. Isso é verdade. O Colégio Realengo, ele oferece justamente o encaminhamento desses alunos para o estágio dele profissional, né? Então, no estágio, tem o acompanhamento do profissional junto com esse aluno. Então, não é só sala de aula.
é justamente nos hospitais, onde a gente tem o convênio referente e tem o preceptor que vai orientando, vai ensinando esse estudante a fazer na prática, né? Perfeito. E aí uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, né? E eu acho muito importante sempre perguntar isso, porque a gente já observa que é vasta a atividade da profissão, enfim, mas é muito importante a gente também saber daquela parte interessante que é a questão salarial, né? Hoje, existe um piso salarial, existe uma média salarial para o profissional da radiologia? Existe. Tem agora a parte do CLT, né, de 2023, determinando que o piso salarial é em torno de R$ 3.840,16. É a faixa salarial desse profissional. Porém, ainda tem a questão do adicional de 40%, tá? Então, realmente é um valor atrativo para esse profissional poder trabalhar 24 horas semanais. Perfeito. Você bem disse sobre essa questão do adicional. Esse adicional de 40%, ele é ligado à questão da insalubridade da profissão? É exatamente isso, né? E isso ligado à insalubridade da profissão, por trabalhar com as radiações ionizantes, tá? Uhum. Então, todos os profissionais que atuam com esta modalidade, eles vão ganhar os 40%. Quer dizer, então é R$ 3.800 a média, Mas, mais 40% desse valor por conta da própria atividade que ele desenvolve, né? isso mesmo, Então realmente é um espaço bem atrativo na questão salarial, né? com certeza. Perfeito. E aí, professor, vocês possuem assim a radiologia em si, por ser essa profissão realmente que tem esse cuidado de ser o olhar do médico, ou aquele olhar atento, por exemplo, bem como bem dito, do trilho do trem para ver se ele realmente ainda suporta aquela carga, etc. Vocês também têm todo um processo burocrático e rigoroso de atenção para a profissão e para esses profissionais, né? Existe um conselho para a radiografia? Sim, existe o nosso conselho de radiologia, né? Radiologia, isso. Dos técnicos e tecnólogos da radiologia. Existe o conselho chamado CRTR, Quarta Região do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, os estudantes, o cara terminou o curso de radiologia e agora, o que eu vou fazer? Então, ele vai ser encaminhado com as documentações que ele vai solicitar pelo portal do CRTR, Quarta Região do Rio de Janeiro. Ele vai enviar todas as documentações e eles vão agendar um dia para esse futuro profissional retirar a sua habilitação e com essa habilitação ele pode atuar no mercado de trabalho. Tá? Perfeito. Isso é muito interessante, né? A gente fala sobre esse processo de ter um conselho, enfatiza muito essa necessidade de que o aluno realmente esteja num curso técnico, seja vinculado a isso, e também aquele perigo que a gente não corre de ter qualquer pessoa manipulando uma máquina como essa que a gente tem aqui na nossa frente agora, sem a menor condição de fazer, né? Isso é bem bacana. Perfeito. Isso é verdade. A qualificação ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, aqui no Colégio Realengo, a gente oferece isso para esses alunos, que eles saiam com segurança, que eles saiam determinados, motivados e que eles podem fazer a prática dele na realidade, no mercado de trabalho, sem medo, com segurança e determinação. Perfeito, professor. E aí, sobre aquela questão que a gente estava comentando agora da insalubridade, né? Ela é ligada a que fatores? Por que esse adicional? O adicional justamente por trabalhar com as radiações ionizantes, né? E acaba que muitas das vezes as pessoas, né, falam assim: pô, você escolheu o curso técnico de radiologia, vai trabalhar com as radiações. Nossa, você pode acontecer diversas coisas com você, não escolhe essa área. Então, vale ressaltar esse ponto que do surgimento, vamos dizer assim, dos raios-x, existia toda essa preocupação. Hoje já se torna diferente. Por que se torna diferente? Justamente que nós temos todos os equipamentos de proteção o suficiente e necessário para o profissional. Então, trabalhar com as radiações ionizantes hoje não faz mal a ninguém. Lógico, vai um alerta. A gente sempre tem que se precaver, respeitando, utilizando todos os equipamentos de proteção necessária para poder atuar no seu dia a dia.
Perfeito, porque é muito importante endossar isso, né? Por mais que seja essa questão da insalubridade, mas existem diversos materiais, né, os famosos EPIs, né, que fazem exatamente a proteção desse profissional, né? Não é uma coisa que você vai fazer radiologia e você vai ter um problema, né? Isso. Isso é legal porque a gente coloca isso no nosso curso técnico em radiologia, aqui no Colégio Realengo. A gente ensina o passo a passo como esse profissional ele deve agir em um procedimento, né? Utilizando os equipamentos, as distâncias necessárias para a realização dos exames, né? Os biombos de segurança para esse profissional não receber dose de radiação e, contando com isso, né, visamos também a proteção do paciente. Então, a gente realiza lá os nossos cálculos de KV/MS, que é necessário de acordo com o biotipo de cada paciente, para que ele possa receber aquela quantidade de dose que não irá fazer mal para esse paciente, mas sim ajudá-lo em uma ótima radiografia. Perfeito, professor. Bom, eu acho que é assunto para a gente ficar aqui bastante tempo conversando, né? Porque é realmente muito interessante ver uma área tão vasta, tão rica, assim, né? Em detalhes, em necessidade. Também perceber a importância de ter um profissional efetivamente bem formado, né? Porque, inclusive, ele pode não só colocar em risco outras pessoas, mas também pode colocar sua própria vida em risco. Então, é muito importante que a pessoa que deseja buscar essa profissão, né, para exercer, ela tenha, de fato, uma visão de que ela precisa necessariamente de um lugar comprometido com essa formação, né? Isso aí. Então, fica até o meu convite, vem você participar dessa equipe de técnico em radiologia do Colégio Realengo e seja um profissional, não mais um, mas sim um profissional de excelência. Perfeito. E pegando esse gancho do professor, né, é importante a gente falar que a gente está nesse momento aqui dentro de um laboratório do curso de radiologia, né? Nós temos aqui um laboratório muito rico em materiais, em espaço, e que de fato me parece muito um ambiente exatamente como um hospital ou o outro ambiente que esse profissional vai atuar, com todos os materiais e recursos, né? Isso é muito legal. Isso é verdade. Aqui no Colégio Realengo ele oferece, né, essa oportunidade de formar excelentes profissionais com equipamento de ponta, cara, que a gente utiliza no dia a dia. Então, essa vivência, poucos locais possuem. Então, como eu falei, não seja mais um, seja um. Bacana. Bom, então, como prometido, certamente vocês tiveram aí uma ótima entrevista. Nós tivemos uma ótima entrevista com um profissional realmente envolvido, atuante no mercado, com seriedade no processo. A gente vê também um ambiente totalmente voltado para isso. E eu tenho certeza que quem busca essa área hoje tem um olhar também diferenciado para a necessidade dessa formação, tá? Muito obrigado, professor, pela sua participação, né? Dizer que é muito importante esse trabalho que a gente vem fazendo de trazer para os nossos espectadores essas profissões, né? A gente já está no 2º episódio e teremos outros, né? Mas teremos outros a partir da interação de vocês. É importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube aqui do Colégio Realengo, que vocês também interajam com a gente nos comentários, colocando quais cursos vocês acham interessante chegar para a nossa entrevista aqui. Obviamente, os mais comentados ali, mais sugeridos, vão ser os que a gente vai mais correr para atender. Então, não deixe de colocar aqui seus comentários também. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.